Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos sobre assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Bom, hoje a gente vai fazer um comentário inicial sobre um importante livro escrito pelo padre Garrigou Lagrange, né? Um padre, então, francês que viveu no século XX, até meados do século XX. E ele escreveu um livro muito interessante que nós vamos discorrer, então, o início dele, né? Nós vamos fazer em 3 partes. Então, a primeira parte que a gente vai discorrer é desse então, livro aqui, O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Então, é um livro que fala sobre os novíssimos, né? Que é o que acontece depois que a pessoa morre. Céu, inferno e purgatório. Então, hoje a gente vai falar sobre o inferno. Nós vamos fazer em 3 partes. Hoje a gente vai então discorrer sobre o inferno. Nos outros vídeos, sobre o purgatório e o céu. Então, o que esse livro do padre Garrigou Lagrange, ele vai então discorrer? A vida eterna e o homem e a eternidade. A vida eterna e a profundidade da alma. Então, nós vamos então falar sobre o primeiro tópico, que é o inferno. O que a Bíblia fala sobre a questão da alma, sobre a questão da vida eterna? Fala que a alma é dotada de vontade e inteligência. A alma humana, ela não é algo assim, sem características próprias. Ela tem características de ter vontade e ter inteligência. O que é isso? A vontade, ela sabe escolher entre uma coisa e outra. E a inteligência casa muito com esse lado de escolher. Inteligência significa escolher dentre. Então a alma tem a capacidade de escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, entre o bem supremo, que é Deus, ou entre o mal, que seria a vida privada de Deus. Então, o ser humano tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele tem essa capacidade, até como diz aquela música, né, do Roberto Carlos, que fala: se o bem e o mal existem, você pode escolher, né, do Titãs. É preciso saber viver. Então, o homem tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E hoje nós vamos falar dessa capacidade infelizmente, para o mal. O ser humano, dotado de vontade, dotado de inteligência, ele pode, infelizmente, escolher a praticar o mal, a praticar o pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nós chamamos que é realmente contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos. Então, o ser humano que vive no pecado, que vive praticando tudo que é contrário aos 10 mandamentos, ele está na contramão da vontade de Deus. E Deus é muito claro na Bíblia, que fala que ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, Deus, né, no dia do juízo final, primeiro acontece o juízo particular, quando a pessoa morre, logo depois que ela morre, ela é julgada. Então, até no livro de Hebreus fala que ao homem é dado morrer somente uma vez, vindo logo depois o juízo. Então, logo depois que a pessoa morre, ela é julgada. E ela vai ser julgada segundo as suas obras. Se ela tiver praticado bem, ela vai ser justificada pelos méritos de Cristo e ela vai ser então, vai gozar da vida eterna. Ela vai gozar das alegrias eternas, ela vai gozar da beatitude eterna, ela vai ver a glória de Deus. Se ela foi uma pessoa que não conseguiu expiar devidamente os seus pecados, que ela morreu em pecado venial, ou que ela morreu arrependida de pecado mortal, mas não expiou devidamente as suas penas, ela vai expiar no purgatório. Então, a Igreja Católica acredita na doutrina do purgatório, que é um lugar de expiação de falhas, né, de fome de pecado, de desordens morais, onde o ser humano vai então pagar por aquilo que ele não viveu devidamente aqui na Terra. Ele já foi justificado, ele morreu na justiça divina, mas ele precisa, para satisfazer a justiça divina, reparar algumas penas, alguns erros, algumas falhas morais. E isso ele vai pagar no purgatório.
E também existe, então, a doutrina do inferno, onde a pessoa que morreu em pecado mortal, ela, como eu falei, ela transgrediu as leis divinas, ela morreu obstinada no pecado mortal, ela infelizmente vai diretamente para o inferno. Então, a pessoa que viveu obstinadamente no erro, na malícia do pecado mortal, ela não vai ver a glória de Deus. Ela vai descer para as profundezas do inferno. E o que é o inferno? O inferno significa ínfero, significa aquilo que é abaixo, aquilo que é inferior. Jesus, ele deixou muito claro isso quando ele se referiu aos fariseus: morrereis em vossos pecados. Se você não se arrepender dos seus pecados, vocês morrerão nos vossos pecados. Vocês são uma raça de víbora, sepulcros caiados, pessoas que vivem na falsidade, na hipocrisia, que não verão a glória de Deus. Então, essas pessoas hipócritas, essas pessoas que vivem na malícia do pecado, que são pessoas venenosas, elas não verão a Deus. Elas, infelizmente, irão se encontrar com Satanás, irão viver eternamente com os demônios no inferno. Então, a doutrina do inferno é essa. É aquela doutrina que diz que o ser humano, ele, lá no inferno, ele vai receber um poder extraordinário de Deus e o homem vai ficar fixo no seu pecado lá no inferno. Ele vai viver numa situação fixa no mal, fixa na malícia, fixa no pecado. Ele gostaria de modificar aquela situação. Ele gostaria de que tudo fosse diferente, mas ele morreu fixo no pecado e é naquela situação que ele vai ficar por toda a eternidade na companhia dos demônios. E lá no inferno ele vai ver o quão grave foi a ofensa que ele fez a Deus. E o mais grave do inferno não são as penas temporais ou as penas devidas a, como a gente costuma dizer, né? A pena do dano e do sentido. É uma pena terrível essa, mas não é a maior pena essa do dano e dos sentidos, né, do homem viver eternamente privado, eternamente contemplando Satanás, contemplando o horror dos demônios, contemplando o horror do inferno, né, aonde o verme e a podridão serão a sua companhia, né, que fala que o verme e a podridão são o castigo da carne do ímpio, aonde o ímpio vai contemplar eternamente a sua podridão, o seu pecado. Não é esse o principal problema do inferno, é a privação da visão beatífica de Deus, porque o homem foi feito, né, o ser humano, a alma humana, ela foi feito para contemplar a Deus, para sentir a graça de Deus. Quando o homem é privado dessa graça de Deus, infelizmente, ele vai viver a eternidade inteira contemplando o horror do seu pecado, o horror da sua malícia. Ele vai verificar o quão maldoso ele foi, o quão pernicioso ele foi, o quão empedernido ele foi, o quão endurecido ele foi no pecado, no orgulho. Então, então ele vai dizer o que levou o nosso orgulho, né? Por que nós, né, vivemos, né, no orgulho e na malícia, e o que isso nos trouxe. E ele, aquele que nós debochávamos, ele vai falar para o justo, aquele a quem nós desprezávamos, a quem nós reputávamos a sua vida como uma desgraça. E ele agora na glória de Deus. Então ele vai olhar para o justo e vai dizer assim: nossa, olha aquele que nós desprezávamos, agora ele está na glória de Deus. Aquela pessoa que nós reputávamos como sua vida fosse uma desgraça. Agora ele goza da glória de Deus. Por quê? Porque essa é a vida do justo, é uma vida discreta, é uma vida que não causa grandes glórias, né? Mundanas. A pessoa justa, ela vive uma vida discreta, ela vive uma vida no sofrimento, ela vive uma vida privada muitas vezes de alegrias e de gozos mundanos. Ela vive uma vida no sacrifício e no sofrimento. E essa vida muitas vezes não tem graça diante dos olhos dos ímpios, porque os ímpios se comprazem na malícia do seu pecado, se comprazem no orgulho. E ele um dia vai dizer o que adiantou nós vivermos a nossa vida no orgulho e na malícia, sabendo que agora nós estamos na eterna desgraça, porque a vida dele vai ser um eterno desespero, uma eterna desgraça, desgraça eterna, enquanto que os justos vão viver a glória eterna. E o que leva muitas vezes as pessoas a trilharem esse caminho do inferno? É quando muitas vezes, existem três tipos de temor. Existe o temor que seria o temor mundano. O outro tipo de temor é o temor das, das, né, das
coisas que acontecem no dia a dia, aquele temor que é devido, né, às vicissitudes do dia a dia e que pode fazer com que o homem tenha medo do futuro, né, das penas eternas. E existe também o temor, o outro temor que é um temor filial. O homem, ele precisa, dentre esses três temores, viver o temor filial. É o temor filial que vai fazer com que ele persista na caridade. E onde não há amor e onde não há caridade, Deus não está aí. Deus só está aonde há o amor e a caridade. Então é preciso que o homem persista na caridade, persista no amor. E só quando ele tem o temor filial é que ele vai persistir na caridade. É preciso que o homem entenda que quando ele vive uma vida voltada para a graça de Deus, ele vai viver uma vida que agrada a Deus. O temor filial é aquele que vai levá-lo a viver a caridade, a viver uma vida que agrada a Deus, a viver o amor. E é justamente o amor de Deus que é o que pune o pecador no inferno. É o amor de Deus, aquele pecador muitas vezes conta com o amor de Deus, conta com a misericórdia, mas o próprio inferno é uma tradução da misericórdia de Deus, é uma tradução da justiça divina. Deus, a justiça divina, a misericórdia divina, ela se revela na existência do inferno. Deus, ele manifesta toda a sua justiça através da punição do inferno. Então, às vezes, aquela pessoa acha que ela pode abusar da misericórdia de Deus, que Deus vai ser infinitamente misericordioso e amoroso com ela, mas não. Muitas vezes, o amor de Deus, ele vai punir aquela pessoa no inferno. Aquela pessoa que conta com o amor de Deus, com o amor de Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que soube doar a vida por ela, que soube morrer numa cruz por ela, é o mesmo que irá rejeitá-la, é o mesmo que irá privá-la da glória, da beatitude, da visão beatífica de Deus. Então é importante a pessoa entender que a misericórdia e a justiça de Deus são igualmente, são faces da mesma moeda, que Deus, ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justo também. Então não dá para ela brincar com a misericórdia de Deus, achar que pode viver uma vida de qualquer jeito, que Deus não irá puni-la, porque ele vai puni-la, porque ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então é importante a pessoa entender a realidade das penas do inferno. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o purgatório e depois sobre o céu. Então nós estamos dividindo em três partes: inferno hoje, purgatório no próximo e céu, finalmente, no final desse nosso então conteúdo, desse importante livro do padre Garrigou Lagrange, que é um importante padre então que viveu, como eu falei, né, no século XX e trouxe essa importante obra que serve para a edificação de cada um de nós. Espero que todos possam, né, você que se puder adquirir essa importante obra, ela é muito edificante, vai trazer um importante ensinamento para você sobre os novíssimos. E você vai ficar muito mais, então, a par dessa importante doutrina da Igreja Católica sobre o céu, inferno e purgatório. Espero então que todos possam gostar desse vídeo e nós nos vemos no próximo com mais conteúdos importantes sobre os novíssimos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.